Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos novamente aqui para aprendermos da palavra de Deus. Meus amigos, como vocês sabem, eu leio as Escrituras várias vezes no ano. E eu estou novamente lendo ela. Comecei há poucos dias atrás. Estou no livro de Êxodo. E o título nosso, que vocês viram aí, ele tem tudo a ver com a reflexão que nós vamos fazer hoje. E num dos mandamentos que Deus mandou para o povo que ele tirou do Egito, ele teve algumas restrições quanto aos dias de festa, aos dias de comemoração que o povo iria fazer, que não era para comer pão levedado, mas sim pães ázimos. O que é pão ázimo? Não sei se você conhece pão ázimo. É aquele pão que não vai fermento, aquele pão que fica bem, ele não cresce, ele é bem consistente, mas ele não fica vistoso, ele não é bonito para nós comermos ou para nós vermos. E vários textos aqui do Antigo Testamento, Deus proibiu o povo de comer o pão levedado para tirar o fermento. E aí, pensando sobre isso, eu falei, por que será que Deus não queria que o povo fizesse um bolo delicioso, já que estava indo para o deserto, para poder ficar grande, formoso? Por que será? Será que porque ele queria que nós comêssemos aquele pão feio, aquele pão, como diz, amargo, E estudando sobre isso aí, meus ouvintes, isso Deus estava mostrando para o futuro da igreja, que o fermento, ele contamina o verdadeiro pão. Qual é o verdadeiro pão hoje? É a palavra de Deus que nós comemos, E eu quero fazer a leitura aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 15. E depois nós vamos para outros textos para você entender, Então está dizendo assim: 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E no versículo 19 também fala novamente, ele insiste, Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. Então, a palavra de Deus aqui estava já, ele escolheu o povo, físico aqui na terra, e ele deu diretrizes, mas estava apontando para a igreja hoje, que é o povo de Deus verdadeiro. Qual é o nosso pão? O pão, como eu já disse, é a palavra de Deus. E hoje nós estamos vendo igrejas levedadas, igreja com fermento, igreja que, para atrair povo, eles põem o fermento. Quais são os fermentos, meus ouvintes? Porque o fermento, no bolo, ele é atrativo. Certa vez eu comi um bolo e eu acho que colocaram pouco fermento, ou não colocaram quase nada, e o bolo ficou dessa finurinha, ficou feio. Aí eu disse, olha, o bolo não está bonito, mas está gostoso, Então, o fermento, ele tem a capacidade de deixar bonito aquilo, mas está com fermento. Cresceu, ficou demasiadamente, às vezes, dependendo da quantidade de fermento, ele até passa da forma, Mas hoje o que nós estamos vendo são igrejas levedadas. Por quê? Porque estão colocando fermento na palavra para atrair o povo. Está colocando fermento nos louvores para ganhar, para vender CDs.
Estão colocando fermentos de toda sorte, meus ouvintes. E a palavra de Deus condena. E o próprio Jesus, né, a própria palavra no Novo Testamento, né, fala em Coríntios capítulo 5, versículo 8. Olha que o apóstolo escreveu: por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade, né? E a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, meus amigos, meus ouvintes, o que eu estou vendo aí é sendo colocado fermento, muito fermento, para atrair o povo. As lideranças não sabem mais o que fazer para encher a igreja. Por isso que a nossa igreja aqui, onde eu tomo conta, nossa igreja não é cheia. Porque hoje o evangelho não está sendo pregado para a pessoa ter aquele interesse pelo evangelho. Ela tem que ter interesse pela verdade, pelo o pão ázimo, que é aquele pão sem fermentos, sem rodeios, né? E eu quero fazer a leitura aqui também, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, né, para nós tomarmos cuidados com o fermento dos fariseus, que eram os religiosos da época. E hoje, meus amigos, eu vejo aí, para a nossa tristeza, pessoas que abraçam o evangelho não sabem mais discernir o fermento, não sabem mais o santo e o profano. Já fiz um vídeo sobre isso. Não sabe discernir o santo do profano. Então, o mundo evangélico está fermentado. Por isso que as igrejas estão lotadas. E eu vejo aqui, eu fiz um vídeo, né, há pouco tempo, aqui nas redes sociais eu faço. As pessoas preferem aquelas palavras bonitas, aquelas coisas que não magoam o ego da pessoa. Por isso que nós não somos populares, né? A palavra de Deus fala que quando o povo teve que sair do Egito, teve que comer o pão amargoso. Porque quando nós comemos o pão ázimo não é gostoso, meus ouvintes. O pão ázimo, ele não tem muita coisa no paladar, não. Por quê? Porque é sacrifício. Mas as igrejas fermentadas hoje, as falsas igrejas, falsos pastores, eles fazem de tudo para atrair as pessoas, os jovens, né? Tem que pôr rock, gospel, tudo o que o mundo tem, o fermento do mundo, ele está para dentro da igreja para ver se atrai as pessoas. Mas a palavra de Deus é muito clara. Então hoje nós temos as igrejas fermentadas, igreja, o fermento do mundanismo, né? E você pode estar se pensando: mas você está sendo muito radical. Mas é assim que é o evangelho. O jovem não abandona mais aqueles prazeres que eles tinham, aquele tipo de música que eles gostavam. Eles só colocam uma roupagem, mas o fermento está ali. Eles não conseguem mais mudar a renovação da mente. As pessoas, quando vêm para o evangelho, né, as palavras que é pregada para elas vêm egoístas, querendo acumular riquezas. E aí o evangélico fermento vem: não, você vai ter muito mais ainda, né? E na música, você vê jovens ouvindo as músicas evangélicas, tudo do gostinho que eles tinham do mundo. Quem gostava de forró, põe o fermento ali. E aí as pessoas não mudam a mente dele, não tem mais aqueles hinos, cânticos espirituais dentro das igrejas. E eu, lamentavelmente, às vezes aqui mesmo eu vejo pessoas que se dizem filhos de Deus, comungando com falsos profetas, não conseguem mais discernir o que é puro, o que é santo. Então as igrejas hoje estão fermentadas, meus ouvintes. Você pode ter certeza. A igreja aqui não está fermentada, ela está vazia, ela está com poucas pessoas. Como diz o nosso Senhor aqui em Marcos 8,15, ele está dizendo aqui: e ordenou-lhes dizendo:
olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, né? E ele fala que o fermento é a doutrina falsificada do Evangelho. Então, meus irmãos, meus amigos, você tem que ir para as Escrituras para você comer o pão ázimo. O pão ázimo, ele é um pão que não é difícil. Por quê? Porque ele não é gostoso, ele é mirrado, né? Mas ele é um pão puro, é um pão que alimenta você, é um pão que vai trazer benefícios. E eu, lamentavelmente, eu fico muito triste de ver essas igrejas fermentadas, gordas, bonitas, vistosas, mas ela vai entrar na condenação quando o nosso mestre voltar. Ele vai dizer para elas: olha, você está contaminado, você se contaminou, eu não vos conheço, né? Então, aqui na internet mesmo eu vejo as pessoas vivendo uma vida fermentada, não tem mudança de vida, não tem conversão verdadeiras, conversão em que realmente você vê frutos de arrependimento. Então, meus irmãos, meus ouvintes, e a sua igreja que você está frequentando, vamos dizer assim, porque a igreja é uma só, é o corpo de Cristo. Ou você faz parte do corpo, ou você não faz parte. Não tem como você ser noiva de Jesus e estar de mãos dadas com o mundo. Não tem como, eu já fiz um vídeo sobre isso. Não tem como a noiva de Cristo dar de mãos dadas com o mundo. Não tem como a noiva de Jesus pegar o fermento do mundo e trazer para se tornar. Aí ela vai se tornar atraente para os olhos do mundo. Ela deixa de ser noiva de Jesus. Porque a noiva de Jesus, ela tem que ser atraente para o olhar do nosso mestre. E hoje o que estão fazendo é se ataviando o fermento com enfeites mundanos para o olhar do mundo cair sobre ela, e ela está querendo cair na graça do povo do mundo. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos cair na graça unicamente do nosso noivo, que é o Senhor e Salvador nosso, Senhor Jesus. Então gostaria que você, através dessa pequena reflexão, você pensasse sobre isso.